Como sempre, é um prazer muito grande estar aqui, dividindo, compartilhando a palavra do Senhor com os irmãos, nessa oportunidade. Meus amados irmãos, chegou o novo ano, o ano novo, e quando o ano novo vai se aproximando, nós vivemos com aquela prática muito comum, né, das resoluções de ano novo. Nesse ano novo, assim que o ano virar, eu vou entrar numa vida mais saudável, eu vou comer melhor, eu vou viver melhor, eu vou tratar melhor as pessoas, eu vou cuidar melhor de mim. E nesse ano, e também no nosso contexto de cristãos, nosso contexto, na nossa vida cristã, vou ler mais a Bíblia, vou orar mais, vou dedicar mais a minha família a Deus. Não é comum isso? Mas tem uma coisa que é muito importante para nós nesse tempo de ano novo, que às vezes nós nos esquecemos, que é a nossa identidade. Então, o tema da mensagem dessa noite é Ano Novo, um reencontro com a identidade. Deixa eu só perguntar aqui, o que os irmãos entendem por identidade? Quando a gente fala de identidade, a gente imagina aí o documento, o registro geral de vocês, imagina o polegar, né? Lá no meu trabalho, a gente tem um curso específico só para entender a questão grafoscópica, para tentar entender como é que funciona o ataque da escrita, da assinatura da pessoa, para não pegar uma assinatura fraudulenta, coisas do tipo, né? Então, coisas que têm a ver com a identidade da pessoa, são coisas específicas, né? Então, a identidade é assim, é algo que é idêntico. Quando a gente chama as pessoas de gêmeos idênticos, é um pouco impreciso, porque a identidade é uma coisa única. Então, é disso que eu quero falar essa noite. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, nós leremos na da Nova Versão Internacional, dos versículos 1, por enquanto, do versículos 1 a 4. Vamos ver aqui o que Paulo fala à igreja de Éfeso. Então, vamos pensar sobre essa identidade nossa, que nós devemos relembrar nesse novo ano que se inicia. Eu estarei lendo versículos ímpares e eu vou pedir, por gentileza, ao pastor Wagner que leia os pares com os irmãos, de modo que os nossos irmãos que nos acompanham na transmissão ao vivo ouçam pelo áudio também a leitura do texto bíblico. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam os padrões deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus conselhos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou. Vamos ler os 5 então, todos juntos. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Amém, igreja? Feche seus olhos, por favor. Santo Deus, amado Pai, eu quero lhe pedir que o Senhor use minha vida, abençoe nossos ouvidos nessa noite para ouvir a Tua palavra. Tira todo impedimento, Senhor Deus, do nosso coração para compreender a Tua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Então, sobre essa identidade que nós devemos nos lembrar, porque faz bem, tá bom, meus irmãos? Lembrar quem é que somos. Já parou para pensar, já se olhou no espelho e pensou assim, quem sou eu? Quem de fato é você? Então, nós temos algumas pistas bíblicas sobre essa identidade. Lembrar quem você é faz bem para a sua vida diária com Deus. Quem você é de verdade, não quem as pessoas podem pensar quem você é. Então, eu vou dizer para você, meus irmãos, em primeiro lugar, você, como diz a palavra de Deus, como Paulo está aqui expondo à igreja de Éfeso, você é
arrependido e perdoado pela graça de Deus. É a primeira coisa sobre a sua identidade que você tem que lembrar. Que você precisa se lembrar todos os dias que você é um arrependido e perdoado. Tem crente que não vive como perdoado, apesar de já ter sido perdoado. Vive com uma vida de peso absoluto na consciência, vive se remoendo pecados do passado que Jesus já perdoou, mas não quer viver uma vida de perdoado. Você tem que se lembrar desse ponto da sua identidade. Você se arrependeu um dia e você recebeu a salvação de graça. Amém, igreja? Então, a salvação, ela veio gratuitamente, você não fez nada para merecer um mérito específico. Eu tive uma conquista especial e fui o queridinho de Deus e conquistei a salvação. Você sabe que não é assim. Então, você se arrependeu e foi perdoado. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, meu irmão, que Paulo está dizendo aqui aos Efésios: você não é o pecado do teu passado. Ouviu isso? Você não é as coisas que você fez lá atrás. Se você se arrependeu, se você teve uma nova vida, se você se converteu a Jesus de Nazaré, você é nova vida em Cristo. E os seus pecados já foram perdoados. Tem crente que tem problema com isso. Tem problema com isso. Eu, por exemplo, antes de me converter, eu tinha 14 anos de idade. Pode parecer totalmente, mas quem tem 14 anos não tem nada para se arrepender. Tem sim. Com 14 anos eu era uma pessoa extremamente vingativa. Até os 14 anos de idade, eu tinha ódio da minha mãe biológica. Eu desejava a morte de algumas pessoas. Era invejoso. Então não pense você que criança não tem pecado. Tem sim. Tem sim. E você tem que reconhecer que lá atrás, aquilo que você tinha do teu caráter, que Jesus já transformou. Então, para esse novo ano, dá uma revisitada na sua identidade real, que ela é ser perdoado. Viver como perdoado é desapegar-se do passado. Você tem novos valores, novas aspirações. Acabou. Coisas que te atormentavam lá atrás, acabou, já passou, já foi. A riqueza da conversão, a palavra de Deus fala, estávamos mortos, seguimos a presente ordem. Olha o que Paulo fala, estávamos, é passado, já foi, meus irmãos. Esqueça essa vida aí. Número 2, vamos reler o versículo 4, e eu vou aqui junto com os irmãos, e os irmãos vão me acompanhar, por gentileza. Nós vamos até o 7. Tá? Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar que nas eras que hão de vir, a incompatível riqueza de sua graça, demonstrarem sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Assentar nos lugares celestiais, esperança, o presente que foi a salvação. Paulo lembra tudo isso nesse texto. Ele vai relembrar os irmãos sobre essa questão da graça. Então, em segundo lugar, meus irmãos, sabe qual é a sua identidade? Você é um salvo. Você é um salvo. As pessoas te chamam de temperamental, te chamam de ansioso, te chamam de difícil. As pessoas vão rotular você de qualquer jeito. Você vai receber um monte de definições das pessoas sobre quem você é. E você vai colocar em si esses próprios rótulos. Então, Paulo, quando ele vai falar ao povo, ele vai dizer: vocês receberam um presente. Isso está em vocês, está marcado em vocês, é a graça. Pela graça vocês são salvos. Vocês estavam perdidos aqui, mas quem são vocês de verdade? Para quem essa igreja que eu estou escrevendo? Uma igreja salva. Você, meu irmão. Então, nós temos essa questão, você não é o teu emprego. Num belo dia, mas eu sou empregado público, concursado, um belo dia muda o governo, um belo dia tem um golpe de Estado, sabe-se lá o que acontece, eu estou na rua, e acabou.
vou ter que procurar outra vida. Você também não é a sua empresa. Steve Jobs, em 1985, foi demitido da própria empresa que criou, porque ele não era a empresa. Steve Jobs não era a Apple. Você não é o seu emprego, não é a empresa que você presta serviço. Você é salvo em Cristo Jesus. Você, em primeiro lugar, antes de tudo, você que é pai, você que é mãe, o teu filho, a tua filha não é uma solteirona, a tua filha não é uma encalhada, apesar de você tratá-la assim. O teu filho não é um desempregado, se você só o trata dessa maneira. Lembre-se que ele é filho de Deus, que ele é o teu filho, que ele é o teu filho amado, aquele que você carregou no ventre, aquele que você acompanhou a esposa até o parto, na fase de infância, levou para a escola. Lembre-se disso, mas primeiro, você é um salvo, né? Quando falei aqui de pai e mãe, né? Tem muitas mamães, né, que sofrem muito, muitas reclamações que eu digo são justas, são pensamentos justos. Mas eu só vivo para criar os filhos. Muitas entram em uma tristeza tão grande, porque elas se acham que a vida é aquilo, e a vida se resumiu a criar a família, e se sentem tristes. Deixa eu dizer, antes de você entrar nessa rotina de vida, Jesus Cristo salvou você. Jesus Cristo levou você às mansões celestiais, já garantiu seu nome no livro da vida. Amém, igreja? Então você não é aquilo que você quer se colocar, né? Um dia tudo se vai. O jogador de futebol hoje ganha rios de dinheiro, amanhã está no ostracismo, ninguém lembra mais dele. Hoje você é o melhor no seu trabalho, amanhã vai botar um outro no teu lugar, vai entrar outro no teu lugar e melhor. Então você não é a tua competência, você não é a tua capacidade intelectual, você não é a sua inteligência, você não é a sua habilidade. Você é filho de Deus, o lugar de honra. Essa questão do valor, né? Tem uma história de um menino, que ele era o filho de um missionário nosso não, que esse missionário ele já se desligou da nossa convenção, né? Mas continua como servo do Senhor e missionário ainda. O filho dele era pequenininho, e ele tinha voltado da África. Ele ficou muito tempo na África, e o filho dele foi para a escola, uma escola regular, lá no Rio de Janeiro. E um belo dia, menino 12 anos, um menino bonito, loiro, né? E aí as meninas gostavam do rapazinho, e chegaram e falaram assim, vem cá, você me acha bonita? E o garoto falou, lembra que o menino viveu na África, tá? Eu acho que você vale assim mais 8 vacas. Porque lá em África você tem a cultura do dote, né? Você tem que pagar o dote para o pai da moça e casa com a moça. E ele conviveu com essa cultura. Aí chamaram o papai, né, o dele, o missionário, a diretora achou ruim, a professora brigou, a diretora brigou. Como assim? Ele disse para a moça, disse para a menininha da sala dele que ela vale 8 vacas. Olha, meu filho veio da África, ele chegou, foi criado lá, cresceu lá, e ele acompanhou a cultura do dote. E naquele tempo se pagava 2 vacas, quando a moça valia muito. Se ele disse que a menininha vale 8 vacas, no coração dele a moça é muito, muito, muito bonita, né? E aí ficou aquela coisa, né? E depois as meninas ouviram isso, né? Foram até ele, quantas vacas você acha que eu valho, hein? Ficou essa coisa. Então, nós temos culturas, a cultura humana, ela vai estipular um valor para você, né? Como se você fosse esse valor. E você não é. Você não é esse valor de mercado. Minha profissão, ela tem valorização. Não é isso, né? Terceiro lugar, pula para o 18, por favor. 18. Os irmãos vão ler o 18 junto com o pastor Wagner, por favor, e eu vou ler os seguintes também com os irmãos. Efésios 2, 18, os irmãos com o pastor Wagner. Pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai por um mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 20, os irmãos com o pastor Wagner. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular.
qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. 22, com... Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus. Em terceiro lugar, quando Paulo ele vai falando aos Efésios sobre essa comunhão com Deus que é extremamente necessária. Que identidade é essa? De estar perto de Deus, de ter acesso a Deus, de não ser tratado como estrangeiro. A Bíblia trata o estrangeiro em pé de igualdade com o órfão e a viúva. Vocês concordam comigo que ser órfão e ser viúva não era muito interessante naquela época. E a Bíblia fala do estrangeiro na mesma frase. Coloca o estrangeiro na mesma situação de vulnerabilidade, percebe? Então, quando ele fala para os Efésios, olha aqui, vocês não são tratados como estrangeiros. Vocês são filhos que têm contato, proximidade com Deus. Parte da sua identidade é estar perto de Deus. Amém, igreja? É parte da sua vida. É parte de quem você é. Muita gente fala, porque eu não sou filho de ninguém, eu não tive pai, eu não tenho pai. Tem crente que fala isso, eu não tenho pai, porque não teve um bom referencial de figura paterna, eu não vou entrar nesse mérito, acontece, faz parte, infelizmente, e muita gente enche a boca para falar que eu não tenho pai, nunca tive pai. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem sim. Você tem um pai que é Deus, você tem um pai celestial que quer estar próximo de você, que quer estar mais perto de você. Você não pode tratar Deus como um estranho. Quer fazer uma boa resolução de ano novo? Se aproxima de Deus. Você não pode viver como se fosse estranho, porque estrangeiro na Bíblia sofre, e você não está fora dessa família. Você faz parte da família do Senhor. Feche seus olhos, por gentileza. Nós vamos orar a Deus, agradecendo por essa palavra. E lembre-se que neste ano de 2026, você vai se recordar da sua identidade. Quando você achar que você não vale nada, continue orando. Quando você ficar pensando que você não é ninguém, lembre-se que você é filha do Rei dos Reis. Lembre-se que sua identidade está perto do Criador da humanidade. Sua identidade é fazer a vontade de Deus. Continue de olhos fechados. Eu sei que você pode ter esses pensamentos eventualmente. Mas minha vida não serve para nada. Eu não vou ser lembrado porque eu não sou ninguém. Não pense, não deixe o diabo tirar proveito desses pensamentos no teu coração. Continue orando. Pai nosso, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ajudado a cada dia. Que esse novo ano que se inicia, nos ajuda, Senhor, a lembrar a cada dia do quanto, Senhor Deus, somos, Senhor, filhos teus, lembrando, Senhor Deus, que nossa identidade não está nas nossas expectativas, nos nossos sonhos pessoais, nossa vida material, que nosso sonho está no Senhor, está na eternidade. É isso que devemos alimentar para o novo ano. Um ano novo que seja um ano para relembrar essa identidade. Como filhos perdoados, filhos amados. Muito obrigado pelo teu amor. Abençoa o restante dessa atividade, do culto desta noite. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. A palavra está com quem é direito.